Olá, eu me chamo Miquéia Silva Almeida, sou mestrando em entomologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Dourados e biólogo pela Universidade Federal do Norte do Tocantins, e juntamente com meu colega Paulo de Tássio Rodrigues Rocha, também biólogo aí pela Universidade Federal do Norte do Tocantins, a gente desenvolveu o trabalho Diversidade de abelhas sem ferrão, Hymenoptera aptimilipunini, em uma área de ecótono no Cerrado da Amazônia, em Novos Registros, Araguaína, Tocantins. Para título de introdução, a gente traz né, as abelhas sem ferrão. Essas abelhas sem ferrão, ou abelhas nativas, né, comumente chamadas, que estão dentro da tribo Meliponium. Essas abelhas, dentre a sua importância, né, elas trazem a principal importância, que é o serviço ecossistêmico, que é a polinização. Essas espécies de abelhas sem ferrão podem ter a sua diversidade ampliada em áreas de ecótono. Áreas de ecótono são áreas, né, de transição entre um bioma e outro. No caso, o ecótono aqui é a área de transição entre Cerrado e Amazônia. O objetivo aí é realizar o levantamento da diversidade de abelhas sem ferrão no município de Araguaína, Tocantins, que é aí a área ecotonal. A metodologia, o local da pesquisa foi realizado no município de Araguaína, no estado de Tocantins. O objeto do estudo são as abelhas sem ferrão, da tribo Meliponidae, né? Foram realizadas aí coletas ativas em habitats naturais, coletas passivas também em habitats naturais, né? E amostragem também em sistemas de meliponicultura, no qual foram visitados sistemas de meliponicultura e coletadas as espécimes ou espécies manejadas pelos meliponicultores. Esse estudo, ele é um estudo aí quantitativo, né? Ele vai analisar a riqueza de espécies para o município. Como resultado aí, a gente registrou 30 espécies para o município. Essas 30 espécies estão distribuídas em 14 gêneros, né? Quando a gente tem aí 30 espécies, isso amplia o quantitativo de espécies para o município, que antes era apenas de 10 espécies, então agora a gente tem 30 espécies registradas formalmente, e a gente tem então aí um aumento de 200%. A espécie aí mais abundante, a qual a gente encontrou com maior frequência durante essa coleta, foi a Trigona spinips, né? E a espécie que a gente menos encontrou, né, foi a Scaptrigona política. A gente, por mais que o foco do estudo ele é em descrever aí ou inventariar a fauna de abelhas para o município, né, a gente deixa aí como hipótese alguns fatores que podem ter influenciado, né, ou que podem influenciar aí a diversidade para o município. Então a gente deixa aí alguns fatores ambientais, né, que podem ter influenciado, como o período de coleta, que foram durante 6 meses, né, na transição do inverno para o verão. Também aí outros fatores ambientais, que é o uso do solo, né, o uso da terra, cobertura e uso do solo. Araguaína, ele é um município aí a qual o agronegócio ele predomina, né? Então a gente tem um quantitativo muito grande de áreas devastadas devido a isso. Então esses fatores também podem influenciar a diversidade para o município. Mesmo assim a gente conseguiu quantificar, né, um quantitativo considerado alto em diversidade de espécies para o município. E aí também os métodos de coleta, né? A gente utilizou por algumas metodologias passivas, né? A título de teste, e isso pode ter influenciado aí a amostragem, ou seja, esse quantitativo ele poderia ser maior. No entanto, devido a esse método, né, que não foi tão eficaz no que concerne a metodologia passiva, pode ter influenciado o quantitativo. No entanto, mesmo assim, a gente conseguiu registrar aí um bom quantitativo. 30 espécies é um valor considerado bom de diversidade de abelha para o município. Então, como conclusão, aí, né, a região de Araguaína possui elevada diversidade de abelhas sem ferrão, sendo estratégica para a conservação por estar em um ecótono, né? Então, o estudo reforça aí a necessidade de monitoramento de políticas de conservação para garantir a sustentabilidade ecológica. Então, a gente reforça aí, né, para que ocorra aí políticas de conservação para o município, para que essa diversidade ela pelo menos se mantenha, né, ou aumente
em novos inventários. Muito obrigado.